Caríssimos, sejam bem-vindos a essa tarde dividida em duas por um motivo óbvio, né? Não me parece nem um pouco usual ficar aqui 4 horas falando direto para vocês. Vocês não iriam aguentar, ainda que fossem todos vocês apaixonados pelo direito empresarial, como eu sei que são, tá? Bem por isso, esse módulo de direito empresarial, de atualização jurídica para a primeira fase do exame de ordem, ele está dividido em 2 momentos, né? Esse momento inicial que de propósito a gente ficou de não distribuir nada, para que nessa tarde de hoje, nessas 2 horas, a gente venha comentar aqui aqueles temas, eu diria, dos mais palpitantes, dos que são mais batidos e das grandes novidades que nós tivemos em matéria de direito empresarial no ano de 2011, né? Matéria essa que simplesmente todos os professores de direito empresarial do Brasil apostam para os próximos, pelo menos 3 exames de ordem e para os próximos concursos públicos que devem acontecer, né, nos próximos 2, 3 anos também, tá? Então, na tarde de hoje a gente vai, né, eu separei aqui alguns temas com base, inclusive, né, no histórico de provas de primeira fase de direito empresarial das temporadas FGV, né, aqueles temas mais palpitantes, bem como esses temas que podem aparecer na sua prova, que ainda não apareceu até agora, tá? Eu devo avisar para os senhores, senhoras e senhoritas também, né, alguns de vocês já sabem, porque já me tem nas mais diversas redes sociais, porque já foram ou são alunos nesse semestre, que a gente mantém no YouTube um canal com vídeo, dicas rápidas, dicas pontuais sobre temas relevantes de direito empresarial, tá? Desde meras dicas até comentários de provas, tanto de provas de primeira, quanto de provas de segunda fase de OAB, de outros concursos, provas mesmo valendo em simulado. E eu já quero de antemão deixar o endereço para vocês, tá? O endereço é www.youtube, né, youtube.com.br/Giovanni Magalhães, tá? De toda maneira, se você entrar no YouTube e jogar o nome lá, Giovanni Magalhães, você vai achar o canal. Hoje eu devo ter nesse canal com vídeos meus algo em torno de uns 90 vídeos, né? E estou até aqui agora tentando gravar de maneira artesanal para ver se consigo dar uma editada nisso e já de hoje para amanhã eu coloco esse nosso bate-papo já no canal também, tá? Então você vai ter tudo que você imaginar, né, de dicas sobre temas e pontos relevantes aí de direito empresarial. E, bom, introdução à parte, né, a grande verdade, cara, é que assim, as questões de direito empresarial, a prova de direito empresarial, vamos dizer assim, ela segue sempre uma história, ela tem sempre uma rotina. A gente não é pegue com grandes questões de surpresas em nível de primeira fase. No máximo ali um ou outro item que não é cobrado em canto nenhum, que não é comentado em canto nenhum. De resto, essa prova ela segue uma linha, né? E aí, pensando nessa linha, eu já quero combinar uma coisa com vocês antes da gente começar a bater esse papo que eu programei, que é exatamente o quê? Né? Fazendo um histórico de todas as provas jurídicas, e eu diria até fiscais, que a FGV elabora e que tem direito empresarial, nesse nível aí de prova objetiva, eu devo dizer para os senhores, para as senhoras e para as senhoritas, que de 40 provas, 39,5, eu tenho pelo menos uma questão com sociedade limitada. Isso quando eu não tenho mais de uma, isso quando na nossa prova sociedade limitada não aparece. Além das questões de direito empresarial, empendurada às vezes na questão de tributário, na questão de trabalho, ou até mesmo lá nas questões de deontologia, especificamente no que tange a responsabilidade de sócios na sociedade de advogados. E veja, né, de 40 a 39,5 é algo extremamente relevante. E eu diria, né, para vocês todos que sociedade limitada a gente só encontra num único local no ordenamento jurídico brasileiro, né, que é no Código Civil, e eu diria mais, são apenas 35 artigos, né, indo ali
do artigo 1052 ao artigo 1087, todos do Código Civil. Já quero agora combinar com vocês uma coisa, afinal de contas, hoje é dia 20, estamos aí há mais ou menos 20 dias, né, do exame de ordem de vocês. Tempo relativamente razoável para os senhores, senhoras e senhoritas de hoje já começarem a cumprir a primeira missão. Você já sabe, né? Para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Qual é a missão? De hoje até a prova, todo dia, quando os senhores, senhoras e senhoritas acordarem, sabe o que é que vão fazer? Abrir os olhos e depois ler. Só ler, passa os olhos mesmo, nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Todo dia. Você não vai gastar mais do que meia hora fazendo isso, mais do que meia hora, e você vai ver se esses meros 35 artigos não te deram entre 2 e 3 questões das 80 que você precisa, ou pelo menos vai te limar alguns dos itens daqueles que você ficou em dúvida, tá? Bom, sobre sociedade limitada, eu separei alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque enfim são temas que rotineiramente a FGV bate, a que bate em nível de primeira, em nível de segunda fase, não muda muito, né, os temas que a FGV gosta de trabalhar em matéria de direito empresarial, né. De cara, eu quero traçar com vocês algumas características que vale a pena a gente compreender da sociedade limitada, né. Primeiro, trata-se de uma sociedade com personalidade jurídica, né. Trata-se de uma sociedade que tem personalidade jurídica. E aí, como a gente vai falar um pouco mais à frente, o grande efeito dessa informação é que, né, a sociedade limitada, ela só estará juridicamente constituída após o registro do seu contrato social no órgão competente. Daí, se a gente está fazendo uma sociedade limitada empresária, esse registro vai ser na junta. Se a gente está fazendo uma sociedade limitada simples, esse registro vai ser no cartório de pessoas jurídicas. Mas esse papo de registro eu volto um pouco mais à frente. O que importa por hora agora é, primeira característica da limitada, sociedade com personalidade jurídica. Essa sociedade só vai existir para o direito depois que ela for personificada, depois que ela tivesse levado seus atos constitutivos a registro no órgão competente. Segunda informação relevantíssima, trata-se de uma sociedade contratual. Contratual por quê? Contratual pelo fato de que ela vai operar mediante um contrato social, né? E é fundamental você compreender isso, porque existem sociedades como a sociedade cooperativa, como a sociedade anônima e como a sociedade comum de corporações, que são estatutárias, que operam mediante o estatuto social. E aí, meus amigos, juridicamente a gente não pode confundir contrato social com estatuto social. É, portanto, uma sociedade contratual. É uma sociedade, terceira característica, cujo capital social é dividido em cotas. Ou seja, os senhores jamais, em tempo algum, no plano do direito, poderão falar que tem ações de uma sociedade limitada. Por quê? O capital social dela é necessariamente dividido em cotas, né? E para mais ou para além do que isso, cabe a gente dizer, e isso o próprio nome já diz, que é uma sociedade em que todos os sócios têm responsabilidade limitada. Vale dizer, quando você impregna responsabilidade limitada a um determinado tipo de sócio, você está dizendo o quê? Você está dizendo que ele não vai perder bens pessoais por débitos empresariais, né? Trocando em miúdos, desde que o sócio na limitada cumpra a sua obrigação social, que é a obrigação de integralizar as cotas do capital social da sociedade limitada, ele passará a não mais perder bens pessoais por débitos empresariais. Isso é o que a gente tem, inclusive, no artigo 1052 do Código Civil, quando nos diz que todos os sócios respondem pelas cotas que subscreveram, pelas cotas que adquiriram, mas estão todos solidariamente vinculados à integralização do capital social.
Para mais ou para além disso, cara, é interessante que os senhores, senhoras e senhoritas saibam, né, que naquilo em que esses 35 dispositivos, 1052 a 1087, forem silentes, nós poderíamos nos utilizar das normas relativas à sociedade simples na regra geral. Para mais ou para além disso, em toda e qualquer sociedade, não só na limitada, a nome coletivo, qualquer sociedade do Código Civil, na regra geral, se o tipo jurídico dela for silente, a gente vai resolver o silêncio dessa lacuna legal pelas normas da sociedade simples, né? E por todos os exemplos, um único que vale a pena de ser dito, né? Se os senhores, senhoras e senhoritas olharem, não há em nenhum local do Código Civil que não, no artigo 1028, que a gente tenha regulado a situação jurídica do sócio que faleceu, do sócio que veio a óbito. Esse artigo 1028, ele está lá, no tipo jurídico da sociedade simples, né? Mas ele vai ser usado para qualquer sociedade. Ou seja, se você quiser saber o que é que você faz, né, quando diante de uma sociedade limitada, um dos sócios vinha a falecer, basta você olhar o artigo 1028 do Código Civil, né, que vai te dizer, você vai poder liquidar a conta, você vai poder fazer com que os herdeiros entrem, se o contrato social assim disser, se o sócio que faleceu foi sócio importante, é possível que os demais sócios optem pela dissolução total, ou é possível regular, né, aí a substituição do falecido a partir de acordo com os herdeiros. Tá? Então, é fundamental, né, nesse ritmo de reta final que os senhores, senhoras e senhoritas estão, né, para começarem a pegar esse atalho. Né? E daí é que a grande relevância que a tal da sociedade simples tem para o direito brasileiro só é essa. Né? Fundamentalmente, o que vai aparecer na sua prova é limitada, né? Mas muitas vezes a resposta para aquela questão da limitada está lá na sociedade simples, né? Por exemplo, falecimento de sócios, né? Dentre outros. Bom, o outro tema relevante, se vocês perceberem quem está com o Vladimir, que eu estou mais ou menos andando no sumário do Código Civil relativo à sociedade limitada. O outro subitem do sumário são as cotas. E aí, cara, é fundamental você compreender, primeiro que a gente já falou, né? Toda sociedade limitada, o capital social dela vai ser dividido necessariamente em cotas, necessariamente em cotas, né? E aí é relevante a gente compreender o que, cara? É relevante a gente compreender que essas cotas, de um jeito ou de outro, precisarão ser pagas, né, por aquele sócio que as adquiriu, né? Daí a gente vê, né, dois momentos importantes do capital social na sociedade, que é o momento da subscrição, né? É o momento em que o sócio promete que vai ser titular de tantos porcentos da cota de cota de capital de uma sociedade, e o momento da realização, que é o momento em que ele efetiva essa responsabilidade, é o momento em que ele literalmente paga essa quantia. E aí percebam, de maneira geral, nós temos 4 possibilidades, e aqui de maneira geral não é só para limitada, é para todas elas, de maneira geral, a gente tem 4 possibilidades para fazermos, né, a integralização, para fazermos o pagamento, a contribuição para a formação do capital social. A primeira delas, mais tradicional, é a contribuição em dinheiro, né? Afinal de contas, os senhores sabem, né? Para quem gosta de dinheiro, bem-vindo ao direito empresarial. Se não, auditório ao lado, as aulas do sub-ramo do direito civil, né? Bom, contribuição em dinheiro. Para mais além da contribuição em dinheiro, você pode contribuir em créditos. E aí, na contribuição em créditos, diz a lei que o sócio que contribui em créditos vai responder pela solvência do devedor. Resultado, se esse crédito restar inadimplido, não interessa como o crédito foi transferido para a sociedade, não interessa, esse sócio, ele vai responder pela solvência do devedor, ou seja, a sociedade pode cobrar do sócio e do devedor, ou dos dois juntos ao mesmo tempo. Meus amigos, na contribuição em bens, o sócio responde pela evicção,
Ou seja, se aquele bem que ele deu para a sociedade, por assim dizer, houver alguma discussão judicial contra ele, e esse bem em razão dessa discussão judicial vier a ser retomado, esse sócio ele vai ser chamado a pagar de novo aquela cota, seja entregando um novo bem ou equivalente dinheiro, tá? E aqui a gente tem algo importante específico para a limitada. Notem bem, em todas as sociedades, o sócio que contribui com bens responde pela evicção. Na limitada é evicção mais, tá? Em todas as sociedades, até a limitada, o sócio que integralizar com bens responde pela evicção. Tomou o bem, ele vai pagar por esse bem de novo. E aí a gente tem uma norma específica que vale a pena os senhores, senhoras e senhoritas ficarem ligados nessas situações específicas, né, da sociedade limitada. Por quê? Na limitada, além do sócio que integrar com bem, ele responder pela evicção, todos os sócios estarão solidariamente responsáveis pela exata estimação do valor dos bens pelo prazo de 5 anos. É aquilo, eu vou montar uma sociedade com a minha querida amiga Ádila, e aí digo para a Ádila, vou pagar as minhas cotas que valem 100 mil reais com o meu carro, porque a Ádila confia em mim, não quer ver nem que carro é, já aceita aparecer meu nome lá, Giovanni Magalhães, 100 mil reais. Quando eu chego para entregar o carro, suponhamos que esse carro seja um Fiat Uno Mille, vale aí o que? 20 pau, né? Se é isso, eu que entreguei o bem e Ádila, que é minha sócia na sociedade, responderemos pelos próximos 5 anos, sempre que a sociedade precisar, por essa diferença entre o valor real e a superestimação feita, porque a lei assim determina. Na sociedade limitada, todos os sócios respondem solidariamente pelo valor real, pela exata estimação do valor dos bens dado à integralização num capital social de uma sociedade limitada. Isso é só para limitada. Ou seja, na limitada, eu que dei o bem vou responder pela evicção, e todos nós, se eu supervalorizei o valor do bem, responderemos pela exata estimação do valor desses bens, tá? Além disso, de maneira geral, né, é possível também contribuir com serviços. Em vez de contribuir com recursos economicamente, o sócio contribui com serviços. Porém, a contribuição com serviços é inadmissível em 2 sociedades. Há 2 sociedades, meus amigos, que não admitem contribuição em serviços para a formação do capital social delas, que é exatamente a sociedade limitada. E esse, cara, não tem jeito. Esse é sempre um dos itens quando eu tenho questão de limitada na primeira fase da OAB. É sempre um dos itens. A história da contribuição em serviços pelo sócio na sociedade limitada. Isso é inadmissível. Em 2 sociedades não cabe contribuição em serviços, na limitada e na anônima. Rebeca. Cara, de maneira geral, eu estou na limitada, tá? Na limitada a gente está variando entre 10,52 a 10,87. Aí vai nessa variação aí. Quando eu for mudando de linha, eu vou indicando para onde é que eu estou e do que eu estou falando, tá? Estamos agora falando só de limitada, 10,52 a 10,87 é o tema central, tá? Bom, contribuição, né? Bens, créditos, dinheiro e serviço. Show de bola. Meus caros, outra coisa importante da gente já falar aqui é exatamente a gente perceber o quê? Que as cotas, diferentemente do que acontece com as ações, as cotas em que são divididos um capital social, elas podem ter valor igual ou diferente, né? No âmbito de uma sociedade anônima, o capital dela é dividido em ações, e essas ações elas têm sempre valor estatutário igual, é o mesmo valor que aquela ação tem. Na sociedade limitada não, a lei autoriza a que a gente tenha cotas com vários valores sem problema algum.
é algo que não acontece na prática, mas é uma permissão legal, e como a nossa prova objetiva é a prova para saber se você conhece a lei, vale a pena ficar ligado disso, né? Que, diferentemente do que acontece com as ações, as cotas podem ter o mesmo valor ou valor diferente, cabendo para cada um dos sócios uma ou mais cotas, a depender do tamanho do capital social que ele venha a subscrever, tá? Para mais ou para além disso, é também relevante nós compreendermos algo, né? Até o advento desse Código Civil, cara, as cotas e as ações, exatamente por dividirem o capital social, elas tinham duas características em comum, que eram a característica da unidade. Cotas não se misturam, ações não se misturam. Bárbara adquire hoje uma cota de uma sociedade limitada de R$20, amanhã ela adquire outra cota de R$20, ninguém pode dizer que Bárbara tem uma cota de 40, mas sim duas cotas de 20, porque cotas não se misturam, né? E além disso, a gente tinha a característica da indivisibilidade, né? No sentido de dizer o quê? Que cotas ou ações não se fracionam. Porém, meus amigos, nesse particular, o Código Civil inovou a sociedade limitada, né? O Código Civil inovou a sociedade limitada, dizendo exatamente o quê? Que agora, para a sociedade limitada, para efeito de transferência de cotas, você pode fazer divisão. E aí eu poderia pegar uma cota minha e dividir 0,25 cotas para Lara e 0,75 cotas para Ju, com o detalhe de que essa divisão não precisaria ter o mesmo poder. A 0,25 cotas de Lara poderia ter 90% dos direitos de sócio, e a 0,75 cotas de Ju poderia ter apenas 10%. Por quê? Né? Pelo fato de que as cotas podem ter valores iguais ou diferentes, sendo uma ou várias para cada. Isso é importante a gente compreender, porque enfim o Código Civil, né, trouxe esse tratamento diferente. Ainda não apareceu na sua prova até agora, quem sabe aparece agora no dia 9, né? O fato de que dá para dividir cotas agora por efeito de transferência. Beleza? Outro tema importante, a administração da sociedade limitada. Meus amigos, não houve nada que não tenha sido mais alterado pelo Código Civil do que as cotas à administração da sociedade limitada. A administração, para quem quiser ver depois, isso está variando ali entre os artigos 1060 a 1065, né? O que é fundamental os senhores, senhoras e senhoritas compreenderem? Hoje é possível, para a sociedade limitada, você nomear como sócio, melhor, nomear como administrador, tanto alguém que é sócio, quanto alguém que não é. Para mais ou para além disso, você pode nomear como administrador numa sociedade limitada, tanto uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica. Por quê? Se os senhores, senhoras e senhoritas pegarem aí o artigo 1060 do Código Civil, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que lá está dito, né, que na sociedade limitada, a sociedade limitada ela vai ser administrada por pessoas, sendo essas pessoas nomeadas no contrato social ou em ato apartado, né? O que acontece? Sempre que o Código Civil quis ser expresso, ele foi no sentido de indicar, eu vou indicar como administrador agora um sócio. Ele sempre foi expresso, como ele fez na sociedade em nome coletivo. Lá só pode ser sócio administrador. Quando era para ser pessoa natural, e a gente fala disso já para a SA, ele disse na SA que tem que ser pessoa natural. Na limitada ele simplesmente diz, tem que ser pessoa, ponto final, né? E aí, por isso de ele dizer que tem que ser pessoa, ponto final, pode ser qualquer pessoa, não interessa aqui se vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica, pode ser qualquer pessoa, né? Bom, outra questão importante aqui, né? De maneira geral, os assuntos relativos à sociedade limitada no que pertence à administração,
são resolvidos à base da maioria, ou seja, 50% mais um resolve qualquer assunto em nível de regra geral para a sociedade limitada. Porém, tem dois assuntos que vale a pena a gente compreender, né? Que são, respectivamente, a nomeação de um não-sócio para a administração da sociedade limitada e a destituição de um sócio que foi nomeado administrador dentro do contrato social. Lembre, você pode nomear sócio ou não sócio, no contrato ou fora dele, né? E aí, de maneira geral, tudo é regulado à base da maioria, 50% mais um do capital social, fora essas duas situações. Nomeação de sócio, nomeação de não sócio para a administração da sociedade e nomeação e destituição de sócio administrador nomeado no contrato. Meus amigos, para a questão relativa à nomeação, não é, de um não sócio para o contrato social, para administrar, né, uma sociedade limitada, nós precisaremos ver se o capital social está integralizado ou não, né? Porque se o capital social não estiver integralizado, nós precisaremos da unanimidade dos sócios aprovando, tá? Portanto, numa sociedade limitada em que o capital social não está integralizado, a gente precisa da unanimidade, né, do capital social, ou seja, todos os sócios, né, precisam estar presentes à Assembleia e todos os sócios precisam concordar, né, aprovar a nomeação desse estranho se o capital social não estiver integralizado. Se ele estiver integralizado, efetivamente pago, esse quórum cai para 2/3, tá? Capital social pago, a nomeação de um não sócio cai para 2/3. Quórum esse que é o mesmo quórum para que você venha destituir um administrador sócio nomeado no contrato social. Ou seja, a base para resolver problema de administração é a maioria absoluta, 50% mais um do capital social. Temos que quórums específicos, temos unanimidade. Unanimidade para quê? Para nomear um não sócio administrador de uma sociedade limitada, na hipótese de o capital social não estar integralizado. E temos 2/3. 2/3 para quê? 2/3 para você destituir um sócio administrador nomeado no contrato social, ou para você nomear um não sócio depois que o capital social estar devidamente integralizado, tá? Então, esses são, a meu ver, os pontos fundamentais, né, os pontos aí que a FGV sempre bate em matéria de administração da sociedade limitada.